Pensa num negócio simples de fazer e que se você aplicar isso que você vai aprender hoje com qualquer outro conteúdo, você vai começar a perceber que 15 minutos é o tempo suficiente que você vai precisar para poder colocar em prática o que você precisa fazer para de fato começar a falar o idioma. É um treino simples que eu vou fazer aqui com você na prática. Hoje vai ser aquele conteúdo tipo mão na massa mesmo. Eu vou te ensinar algo, você vai fazer junto comigo e a gente vai praticar juntos e principalmente tudo que você for fazer durante esse aquecimento, durante o desafio, você vai perceber que o tempo todo você vai estar abrindo a boca para praticar falando. Essa é uma das chaves mais poderosas para você começar a falar inglês e não só ficar aprendendo inglês e não consegue conversar, fica sempre com esse inglês travado. Eu separei aqui um conteúdo bastante usado em inglês, bem famoso em inglês. Toda vez que você vai fazer uma pergunta para alguém em inglês, uma pergunta direta, que eu vou te mostrar o que é essa pergunta direta, você vai precisar do do, did ou will. Quem são eles no inglês? Do, did e will. Pergunta direta é quando você tem a pessoa na sua pergunta, por exemplo, você. Você quer fazer uma pergunta usando você. Uma pergunta direta, você tem a pessoa e você já tem ali, ó, o verbo. Sabe, por exemplo, quando você faz algo do tipo, você pergunta, você estuda? Você fala inglês? Você estuda inglês? Esse tipo de pergunta é uma pergunta direta. Por quê? Eu tenho ali a pessoa, que é o você, ou sujeito, chame de como você quiser, tá? Essa nomenclatura gramatical pra gente não vai servir de nada agora, porque para falar inglês você não precisa de nada disso, deixa de lado. Então você tem ali na sua pergunta direta a pessoa, que no caso aqui é o você, e o verbo. Que verbo? Estuda. Então, quando você quer fazer esse tipo de pergunta, você estuda, você gosta, você mora? Onde você mora? Você mora no Brasil? Você trabalha aqui? Você vai usar do, did ou will, né? Que são esses que eu acabei de te mostrar, dependendo se é presente, se é passado, se é futuro. Que tempo que tá essa pergunta? Tá no presente, no passado ou no futuro? Você estuda? Tá no presente. Então, o que a gente vai usar considerando que essa pergunta está no presente? O do. Do you study? Só que a gente não vai falar assim na vida real não, tá bom? Que na vida real ninguém vai falar inglês assim com você. Na vida real, as pessoas vão juntar o do com o you. Então, esse inglês de vida real não é do you study, e sim do. Do study? Do study English? Do study English? Where do you study English? Então, esse do com you vai virar do. E ao invés de do you study English, eu vou falar do. Do study English? Guys, quando você já pratica a fala do jeito que é na vida real, já juntando do com you, do, sabe o que acontece? Você já vai ajudando o seu ouvido a entender o inglês que é falado com você. Então, automaticamente, você já vai registrando esse som que do com you é do e não do you study. E quando alguém fala com você, você já começa a reconhecer esse do, porque você já vai treinando e falando ele assim. Então, falar um inglês de vida real é extremamente importante, não só para você ser entendido, porque se você falar do you study English, as pessoas vão te entender, mas é principalmente para quando falam com você, e aí você ficar naquela sensação, que? Não entendi nada. Então, quando você já pratica o inglês de fala de vida real, você já treina também o seu listening, você já vai melhorando também o seu entender. E se eu quisesse acrescentar um pouquinho aqui, ó, acrescentar um vocabulário tipo onde? Onde você estuda inglês? Onde em inglês é where, tá? Where. Ainda tá no presente essa pergunta. É a mesma coisa que a gente fez na anterior, só que agora a gente acrescentou esse onde. E eu vou começar perguntando isso no inglês, falando mesmo essa sentença no inglês, exatamente do jeito que está aqui no português. Eu vou começar com onde. Onde você estuda inglês? Então, eu vou começar com esse where. Já pode abrir na boca, já pode se arriscando e falando aí, tudo bem? Então, onde eu tenho aqui? Where. Where. Junta tudo. Como é que você pergunta isso? Como é que você perguntaria para alguém? Onde você estuda inglês? Where do you study English? Where do. Lembra da junção? Eu vou incentivar você o tempo todo a juntar aqui. Where do.
Where do you study English? É isso que eu vou perguntar para alguém em inglês. Onde você estuda inglês? O que a gente está fazendo aqui? Um treino mão na massa. Tudo que a gente está aprendendo, que você está aprendendo aqui, você já está fazendo na prática. O que isso quer dizer, teacher? Quer dizer que você já vai praticando a fala do jeito que ela é e aí você já vai desenvolvendo a sua fala e aí você percebe que você não vai precisar de muito tempo, que 15 minutos é o treino que você precisa porque você vai direcionar para a fala tudo que você está fazendo. Se eu mudar o tempo agora com você, se eu jogar essa pergunta lá no passado, você viajou ontem? Como é que você perguntaria isso? Bom, se eu sei que do é presente, did é passado, will é futuro, e minha pergunta é, você viajou ontem, né? Que tempo que eu tô aqui? Presente, passado ou futuro? Fui lá pro passado agora, guys. Então, quem que eu vou usar? Vou usar o did, tá? Fui pro passado, vou usar o did. Viajar em inglês é travel, caso você não conheça. Viajar, travel. Ontem, yesterday. Ontem, yesterday. Eu quero que você já vá abrindo a boca. Como é que você perguntaria isso em inglês? Você viajou ontem? Tá no passado, a gente já sabe o que vai usar. Vê se foi isso que você falou. Did you travel yesterday? Did you? Did you travel yesterday? Tá? Did you? Ao invés de did you travel yesterday? Já pode juntar. Titi, na hora que eu tô falando, não tá saindo assim tão juntado. Tudo bem. Isso é uma questão de prática. Se você já pratica tudo falando, você vai perceber que isso vai acontecendo naturalmente, tudo bem? O importante é você entender que com esse treino simples, mão na massa que a gente está fazendo, já praticando falando, 15 minutos é o tempo que você vai precisar para você também conseguir falar inglês e aprender tudo que você for aprender assim, já praticando, já mão na massa. Vamos lá então. Se eu mudar esse tempo, guys, eu estava no presente, fui para o passado e agora eu vou para o futuro. Você viajará amanhã? A gente já viu que viajar é travel. Amanhã é tomorrow. Quem que você vai usar aí, ó? Nós vimos ali, ó, que o do eu uso para o presente, did eu uso para o passado e o will eu vou usar para o futuro. Se eu tô falando que é futuro, ó, você viajará, joga tudo isso para o futuro. Como é que você perguntaria isso em inglês? Já abre a boca, já fale. Não fique pensando na frase lá na sua cabeça, você sabe tudo certinho e não consegue falar, fica com medo de falar. Ai, mas a pronúncia. Ó, agora eu preciso que você abra a boca e fale. Por quê? Porque senão você não vai nunca estimular a sua fala, você já está aprendendo através da fala. Não fique preocupado com a sua pronúncia agora, porque a sua pronúncia ela é uma consequência da fala. Se eu não falo, minha pronúncia não melhora. Então você viajará amanhã? Como é que você perguntaria isso em inglês? É futuro. A gente já sabe que tem que usar o will, né? Ó, will you travel tomorrow? Esse will com you, ele vai ter will you. Ao invés de will you, né? Will you. E sim o will you. Will you travel tomorrow? Então junta esse will com you, vai ficar will. Esse som de li mesmo, will you. Vai ficar muito mais fácil para você falar assim do que will you. Até porque esse will não tem som de u, como a gente faz no português, né? Will. E sim will, som de L. Então a hora que eu junto com you, will you, tá bom? É isso que você vai usar. Praticando assim, você já treina o seu listening. Teacher, fica errado se eu falar will you travel tomorrow? Não. Vão me entender se eu falar will you travel tomorrow? Do you study English? Sim, você vai ser entendido. O problema é quando falam com você. Será que você vai entender? Porque se a gente não praticar esse inglês falado de vida real, a hora que a pessoa vem e fala naquela junção de palavras, a gente fica sem entender. Então é para isso que eu já tô te incentivando a falar assim, tá? O que acontece? A pessoa começa aprendendo inglês com treinos e técnicas que não te fazem falar o idioma. O que a gente está fazendo aqui hoje? A gente está usando treinos e técnicas que te façam falar. Então você fica tentando aprender de um jeito que não faz você falar. Você aprende isso, aprende aquilo, até consegue escrever alguma coisa em inglês, até consegue traduzir, até consegue isso, mas não consegue bater um papo, conversar. Agora a gente está invertendo essa situação. Agora a gente está indo para treinos
e técnicas que fazem você falar o idioma. Esse treino simples que a gente está fazendo aqui, ó, já mão na massa, é um deles. É um dos treinos e técnicas que te fazem falar o idioma e daí por isso que 15 minutos acaba sendo o suficiente. Tudo bem? Eu vou avançando aqui com vocês para vocês irem já então, ó, fazendo agora, passando para o inglês essas perguntas que eu coloquei de exemplo, usando esse treino simples que a gente acabou de fazer. Ó, a primeira pergunta é: você trabalha aqui? É uma pergunta. Tá no presente, passado ou futuro, né? Que tempo que tá? Se tá no presente, vou usar do, did ou will. Já achou o que você vai usar aí? Já abre a boca e fale, mas faça falando mesmo, tá? Lembre-se, do com you vai virar j. Já junta, já gruda. Então, ao invés de do you work, j work. Tudo bem? Já abriu a boca? Já falou aí? Do you work here? Vê se foi isso que você perguntou. Do you work here? Quando eu uso do, então? Para fazer perguntas diretas no presente. Você trabalha, você estuda, você gosta. É esse tipo de pergunta. Não pode ter o ser estar, tá bom? Tipo, você está trabalhando. Daí eu não vou usar o do. Eu vou usar lá o are. Conteúdo para uma outra aula de aquecimento. O do, eu tenho ali a pessoa, o verbo direto, mas não pode ter o ser e estar na minha pergunta. Você é, você está, daí eu não uso do. Tudo bem? Vamos lá para outro tempo. Você trabalhou ontem? Opa, mudamos. Fomos para ontem. Se é ontem, guys, do, did ou will. Já vai ficar na cara aqui, né? Já tá falando que é ontem. Trabalhar, você já sabe que é o work. Coloca lá no passado. Na hora de falar, já faz a junção. Vai ficar mais fácil para você. Você trabalhou ontem? Did you work yesterday? É isso. Did you? Teacher, então quer dizer que se eu quiser trocar esse trabalhou e colocar outros verbos, por exemplo, você foi? Que horas você foi? Onde você foi? Você foi para casa? Você fez tal coisa ontem? Se eu quiser ir trocando, mudando as perguntas, tirando esse verbo trabalhou, colocando outros, mesma coisa. Você foi? Did you go? Onde você foi? Lembra que nós vimos que onde é where? Where did you go? Então você só vai trocando, você tira um verbo e coloca outro. Where did you go? What time did you go? Né? Que horas você foi? Onde você foi? Então você só troca o trabalhar por outro verbo. Né? Did you travel last vacation, por exemplo? Você viajou nas últimas férias? Você viajou ano passado? Você só vai trocando. Você vai perceber que você vai conseguir construir várias outras perguntas usando do, did you, will, tá? Porque você está aprendendo a construir num treino simples, né? Já direto na fala, já direto na prática. Olha o próximo exemplo. Você viajará amanhã? Já tá na cara que tempo estamos, né? Presente, passado ou futuro. Vou usar do, did ou will. Já coloca aí o que você vai usar. Viajar é travel, amanhã é tomorrow. Já abre a boca e fala. Você viajará amanhã? Vê se foi isso. Will you travel tomorrow? Will you travel tomorrow? O que a gente está fazendo aqui? Um treino mão na massa. Toda vez que eu faço um treino mão na massa, que é praticar a partir da fala, 15 minutos é o tempo que você precisa. Por isso que as pessoas me perguntam, teacher, mas será que no meu caso 15 minutos? Será que eu consigo em 15 minutos no meu caso também? Sim, porque daí você vai ter um treino direcionado para fala. E quando você tem um treino direcionado para fala, 15 minutos é o tempo suficiente que você precisa. See you tomorrow, guys. Vejo vocês amanhã. Bye, bye!